Confesso para vocês que nem pós-jogo eu consegui fazer depois da vergonha, que foi a derrota do Atlético para o Fluminense por 3-0. Perder no futebol é normal, às vezes vão acontecer derrotas, assim como também acontecem vitórias e acontecem empates, mas derrotas como a que o Atlético sofreu para o Fluminense, sem nenhum tipo de vontade, jogadores totalmente entregues, pouquíssimos jogadores revoltados com a situação que acontecia dentro de campo, realmente é inadmissível. Está muito claro a crise financeira, a crise institucional que acontece dentro do Clube Atlético Mineiro. Tudo que vinha acontecendo dentro da diretoria, os erros de planejamento, erros na montagem do elenco, falhas graves na contratação de jogadores, de profissionais, pessoas que saíram do clube e quando era para repor essas saídas, foi feito de uma maneira que os profissionais que saíram eram muito acima dos profissionais que chegariam posteriormente. Então, sinceramente, galera, a culpa de tudo que vem acontecendo no Atlético é única e exclusiva da diretoria do Galo. Eu fiz um post lá no meu Instagram recentemente falando, né, que hora ou outra iria estourar dentro de campo. Porque quando se erra no planejamento uma temporada, se erra no planejamento uma segunda temporada e os erros sucessivamente vêm acontecendo, hora ou outra a bomba ia estourar dentro de campo. Olha o nível do elenco do Atlético, que o Rubens Menin disse que era um dos melhores da história, por causa de um campeonato mineiro. Então você vê que pode até ter pessoas bem intencionadas dentro do Atlético. Eu não questiono o caráter do Rubens Menin, do Rafael Menin. Jamais vou questionar a idoneidade de pessoas ligadas à diretoria. Agora, que não entendem nada de futebol, para mim, isso é uma opinião. Tá muito claro que não entendem nada de futebol. E quando se não entende de futebol, você tem que deixar o clube nas mãos de pessoas que entendem de futebol. Eu fiz um vídeo na semana passada, né? Eu, sinceramente, estou muito triste com a situação que vem acontecendo, muito chateado e muitas das vezes nem consigo gravar. Eu pego o celular para criar conteúdo, eu pego o notebook para criar conteúdo e a minha vontade é realmente a de não gravar. Porque olha o que estão fazendo com o Atlético. Pelo segundo ano consecutivo, o Galo está brigando contra o rebaixamento. Um time que estava lutando pelo título há alguns anos atrás, agora briga contra o rebaixamento pelo segundo ano consecutivo. Já foi eliminado da Copa do Brasil. Nem para a Libertadores conseguiu classificar, mesmo chegando a trancos e barrancos na final da Copa do Brasil e Libertadores ano passado. Esse ano estamos cavalgando na Copa Sul-Americana, mas a gente sabe muito bem, né, que o perigo de rebaixamento é real. Estamos a 3, 4 pontos, né, do time que está dentro aí da zona de rebaixamento. O Atlético é o pior time do retorno do Campeonato Brasileiro. Se fôssemos pegar o retorno do Campeonato Brasileiro, sabe o que o Atlético é? O último colocado, o lanterna. E as denúncias começam a acontecer, as notícias, as informações começam a pipocar nos bastidores. O Guilherme Arana fazendo corpo mole, segundo o setorista do Atlético, Guilherme Frossá, outros jogadores descompromissados. Isso é culpa de quem? De quem contrata, da diretoria, do diretor de futebol, do CSO de futebol. O que é que o Paulo Braco está fazendo no Atlético? O que é que o Vitor está fazendo no Atlético? O que é que os jogadores descompromissados, que não estão nem aí mais, um dia já jogaram bola, um dia já se entregaram, um dia já foram pilares do time, como o próprio Guilherme Arana, mas hoje, se não quer, vai embora. O Atlético é maior de que qualquer grande jogador que passou por aqui. O Galo é maior que o Ronaldinho, o Galo é maior que o Hugo, o Galo é maior que o Tardelli, o Galo é maior que o Reinaldo, o Galo é maior que o Dadá. Independente do grande jogador que está no Atlético ou que já passou pelo Atlético, o Atlético é maior que tudo isso. Então tá na hora, tá, de colocar, de afastar essa turma que não tá nem aí pro Galo. O São Paulo tem culhão para isso, ele já começou a fazer. Tá muito claro que ele já começou a afastar alguns atletas, né? Deu oportunidade novamente para algum deles nesse jogo. Já viu que não pode contar. Então, a partir de agora, o diretor de futebol, ele tá lá para isso. Rodrigo Caetano faz isso muito bem, como todos os erros que qualquer profissional tem. Ninguém é perfeito. Mas desde que o Rodrigo Caetano deixou o Atlético, só piorou aquilo que um dia estava ruim, né? O Rodrigo Caetano teve muitos grandes feitos no Atlético,
profissional, se tinha uma coisa que a gente não podia reclamar dele, era o dia a dia dele com os jogadores. Ele era um cara espetacular no trato com os jogadores. Identificava problemas no elenco e resolvia. Agora, o Vitor tá manchando a bela história que ele tem como jogador, inventando de ser gerente de futebol, inventando de ser diretor. Desde lá do início eu falava, pode dar muito certo, eu vou torcer para dar certo. Mas para estar num time como o Clube Atlético, da grandeza que o Galo tem, gente, sinceramente, tem que ter culhão, tem que ter experiência. O Atlético não pode ser gerido por uma diretoria que aposta no futebol. Olha onde as apostas da diretoria estão nos levando. Eu não vou nem citar o financeiro, né? A queima de patrimônio que o Atlético teve, as dívidas que não param de subir, as vendas bizarras dos jogadores para o exterior, as contratações mais bizarras ainda, eu nem vou citar. Se o problema é dinheiro, tem que gastar o dinheiro bem gastado. Tem que ser assertivo nas contratações. Se não querem pegar do próprio dinheiro que a família Menin tem de sobra, o problema da diretoria do Galo nunca foi dinheiro. Porque se eu tenho uma empresa e eu sou bilionário, meu patrimônio está crescendo, eu tenho dinheiro para resolver a crise. Então, se não querem aportar, se não querem tirar do próprio bolso para resolver o problema do Galo, isso porque se dizem atleticanos apaixonados. Se eu fosse atleticano apaixonado, eu ia lá no meu banco, eu ia pegar R$1 bilhão e ia colocar no clube. Se fosse atleticano apaixonado, na minha opinião, eu faria isso. Agora, não querem fazer, tudo bem, mas gastem o pouco que estão colocando, porque não adianta falar, mas investimos 200 milhões. Mas hoje, o futebol, com 200 milhões, você não consegue mais fazer um grande time. Cada dia que passa, o futebol inflaciona, o negócio é assim, mas da mesma maneira que se inflaciona o valor, né? O valor que a gente recebe de patrocínio cresce, o valor para o sócio-torcedor cresce, o valor de ingresso cresce, de camisa cresce, então a receita que entra também está crescendo. Agora, é muito triste ver um jogador como o Hulk, né, já está cansado de carregar tanto barco. É um dos poucos jogadores que eu ainda defendo, mesmo que eu não defenda mais a titularidade, não dá mais para ser titular o Hulk, não dá mais para ser a esperança do Galo, porque no jogo que uma turma aí não jogou, o Galo, mesmo não conseguindo vencer o Juventude, fez um jogo de muitas chances criadas e aí o Sampaoli não entra em campo para finalizar. O tanto de gol que o Rony errou, tem hora que o treinador não pode fazer nada e ele treinou, o time criou, ele fez as mudanças, o Galo dominou, mas não fez o gol. A culpa não é do treinador, a culpa não é de ninguém, a culpa é do quê? Do elenco. A culpa é que o Atlético tem jogadores que não decidem, que ganham mais de R$1 milhão e não tem capacidade para fazer gol, né, numa das piores defesas do campeonato. Então, galera, sinceramente, é triste demais ver o Hulk nessa situação, um cara que está manchando aquilo que pode ser o último ano dele no Galo. Presta atenção. Pode ser o último ano dele no Atlético terminar dessa forma. Eu queria muito que o Hulk terminasse a temporada com o título da Copa Sul-Americana e o Galo tranquilo no Campeonato Brasileiro, no meio da tabela. Tá? É o melhor para o Hulk terminar assim. E é triste ver o Arana. É sério ver o Arana, um cara que sempre foi símbolo de raça, de luta, fazendo o corpo mole, desinteressado, né? E os erros fatais nas contratações de jogadores. Júnior Santos e Dudu. É brincadeira de mau gosto com a torcida do Galo. Eu quero que você deixe a sua opinião nos comentários. Deixa o like, é importante. Vamos voltar sobre o canal, beleza? Eu vou voltar a postar vídeos todo dia. Vou acompanhar o Galo nessa crise bizarra que ele está vivendo. Eu vou encontrar força de onde eu não tenho para voltar a falar do Atlético com vocês.